Rapaz, amados, nos dois primeiros vídeos que fizemos a respeito desse tema, as duas primeiras cartas, apresentamos a igreja de Éfeso, quando o Senhor, ele se apresenta como aquele que está no meio do seu povo, no meio da igreja. Já na segunda carta, que apresentava para um tempo futuro ao de João, ele se apresenta como aquele que foi morto e reviveu, mostrando para os cristãos da época que aqueles que permanecessem fiéis também iriam ressuscitar como ele. E como nós sabemos disso? Porque o período de 10 dias proféticos de tribulação, que foram 10 anos, se cumpriu do ano 303 ao ano 313. Então isso provou para nós que realmente era destinado à época futura, quando o mesmo Jesus fala que o diabo lançará, mostrando algo no verbo futuro, e realmente se cumpriu. Já hoje, nós vamos tratar de quê? Nós vamos tratar da terceira carta, que significa Pérgamo. É a Pérgamo que no grego significa altura ou elevação. E segundo os estudiosos no assunto, fala que o período profético que se deu a essa igreja foi do ano 313 até 538. E nós vamos ver muitas das coisas que foram ditas nessas cartas se cumprindo neste período. Inclusive a elevação, a altura que essa igreja, que a cristandade ganhou nessa época, passou de ser a igreja perseguida para ser a igreja, a religião do imperador romano Constantino. Vamos começar lendo a carta. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Vimos que na primeira carta ele se apresenta como aquele que está no meio do povo. Na segunda carta, que apontava um período de grande tribulação, de 10 anos, como realmente ocorreu, aquele que foi morto e reviveu, dando a promessa que aqueles que ficassem fiéis iam ressuscitar. Mas apontando para esse período, ele se apresenta como aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Espada é notório que é um símbolo de guerra. E o que é uma espada de acordo com a palavra de Deus? Vamos ver. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetrante, e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, junto e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então, o que o Senhor queria dizer é que nesse período haveria uma grande guerra, e só quem ia vencer era aquele que usasse a espada de Deus, que é a palavra. Porque no termo vencer diante de Jesus, de Deus, não é o termo vencer que é usado hoje. Por exemplo, olha a frase encorajadora do Senhor. Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Aquele que vencer não sofrerá o dano da segunda morte, mas da primeira sofrerá. Então, o vencer é permanecer fiel até a morte diante de Deus. Então, nesse período, ia se levantar grandes pessoas com heresias para introduzir no meio do povo, mas aquele que permanecesse fiel a essa espada de 2 gumes, esse sairia vitorioso. Vamos ao próximo versículo. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome e não negastes a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Entre as igrejas da Ásia, a igreja de Pérgamo era a que vivia mais em luta constante com o paganismo. Existia inúmeros templos e altares pagãos nessa cidade, inclusive do deus Esculápio, deus serpente. Daí o sentido de onde habita o trono de Satanás. Mas o interessante é que o Senhor denomina os seus, para essa época, como Antipas, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Onde Antipas foi morto,
guardar o nome. A palavra Antipas, vou pegar só um artigo. A palavra Antipas é de origem grega e traduzido seria anti, que é igual a contra, pais, abreviação de padre ou pai. Ou seja, Antipas pode ser entendido como contra o Papa ou contra os padres. Então é interessante esse artigo, esse termo. Por quê? Porque nessa época, a fiel testemunho Antipas contra o padre ou contra o Papa, todos que se levantavam contra esse sistema, contra o padre, contra o Papa, esses eram mortos. Eram mortos. Então, nós entendemos por que a palavra Antipas. Porque quando alguém se denomina padre ou Papa, é uma afronta ao que fala a palavra de Deus. Veja. A ninguém na terra chameis de vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. É óbvio que aqui não está falando do pai que te gerou, porque um dos mandamentos é honrar o teu pai e tua mãe. Mas na esfera espiritual, não devemos chamar ninguém de pai. Então, quando alguém toma um título para si de papa, que significa pai, ou padre, que também significa pai, é uma afronta ao conselho que foi dado por Jesus. Então, logo entendemos por que Antipas contra o padre, como fala aqui. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então Antipas, o que eram contra esse sistema, contra o Papa, contra o padre, os padres, esses eram mortos. Até os próprios padres que se levantaram posteriormente, séculos depois, contra esse sistema foram parar na fogueira. Então, amados, a palavra Antipas é justamente isso. E se você estudar a história, vai entender que isso realmente se cumpriu ao pé da letra. Vamos ao próximo versículo. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lábios que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem do sacrifício da idolatria e da prostituição. Então aqui ele dá uma referência a Balaão, o que aconteceu na época. Todos conhecem a história da jumenta de Balaão. Quando Balaão foi levado até Balaque, quando o Senhor interveio, é porque Deus sabia o que estava no coração de Balaão. E segundo esse texto aqui, que é o próprio Jesus falando, e ele não mente, Balaão se juntou com Balaque para armar ciladas. E essas ciladas deu certo. O que aconteceu? Vamos ver. Israel deteve-se em Setim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas de Moabe. E convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Então você vê que realmente essas coisas aconteceram. Mas esse versículo tem algo mais profundo. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, os que ensinavam a Balaque a lançar tropeço diante de Israel, para que comesse do sacrifício da idolatria e se prostituísse. Nós sabemos que a igreja ela é considerada como uma mulher. Falsas doutrinas também é considerada como tal. Então, assim como o povo que nós acabamos de ler no passado, segundo essa doutrina de Balaão, se prostituíram, trazendo adoração a deuses, a doutrinas pagãs, sacrifício de ídolos. Assim aconteceu nessa época. O que aconteceu? As pessoas buscando cargo, famas, mesmo se estavam, que era considerado como cabeça, digamos assim, de um certo grupo, eles cederam aos lisonjeios, às bajulações do que seria futuramente a Igreja Católica Apostólica Romana, quando Constantino fingiu se converter ao Evangelho. Então, foi trazido muitas coisas lá de fora. Por isso que o Senhor fala a doutrina de Balaão, que ensina o povo a se prostituir. Então, nesse período, estariam trazendo uma palavra. Se você notar aqui o termo, quando fala que o termo é o qual ensinava Balaque a lançar tropeço. Em outras traduções, falam ciladas.
Então uma cilada é algo que ninguém espera. Então a cilada veio pela palavra. Quando Constantino fingiu se converter ao Evangelho, houve uma união, assim como houve a união de Balaque e Balaão, houve a união de todas as religiões pagãs, os povos pagãos com o cristianismo, apoiado por Constantino. Então houve essa mistura. E se você estudar sobre os concílios de Laodiceia, de Nicéia, você vai ter noção das coisas que foi implementada no meio do povo de Deus. Por isso que é chamado de tropeço, de ciladas, porque Satanás, vendo que não conseguia destruir o povo de Deus através de morte, de perseguição, agora ele se infiltraria dentro da cristandade com argumentos de pacificação e assim destruiria a fé genuína daquelas pessoas. Então veio a doutrina da Trindade. Observe aí na sua tela. Parece bem, né? Ela adorava Nimrod, Semíramis e Tamuz. Veja que parece. Maria com um filho no braço. Nesse período, no decorrer do tempo, por exemplo, foi onde foi atribuído o título de Virgem Maria, Mãe dos Céus, coisas que Ísis e Semíramis já tinham, cerca de 1500, 2000 anos antes. Então, essas coisas elas foram introduzidas. O fato de eles se denominarem sacerdotes, voltando ao antigo pacto, isso também foi colocado, entre outras coisas. Mas vamos continuar com o próximo versículo. Assim tens também os que seguem a doutrina dos Nicolatas, o qual eu aborreço. Nós já vimos no vídeo passado que Nicolata significa aquele que domina sobre o povo leigo, palavra que dá origem do grego. Então o Senhor novamente aqui, assim como na carta passada, ele fala que aborrece esses que querem dominar sobre o povo, que querem ser autoridade sobre o povo, porque esses que querem exercer autoridade foi quem implementou essas coisas, essas doutrinas que nós vemos. Por exemplo, nessa época, Constantino, esse que fala que se converteu ao cristianismo, até então os historiadores acharam o Deus Sol na casa dele. Foi ele que instituiu o dia de Natal, 25 de dezembro, o qual na verdade é o dia do nascimento de Tamuz. Foi ele como adorador do Deus Sol, nada mais do que transferir, muda só o nome para que as pessoas continuem celebrando a mesma coisa. Como quem adora Deus Sol também adora a Tamuz e a Semíramis, porque faz parte de uma trindade, nada mais do que dizer que agora é um Deus 3 em 1, Deus triuno. Então essas coisas foram implementadas, oficializadas pela Igreja Católica. Estuda a história que você vai entender. Arrepende-te, pois quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido. Dá-lhe uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Então, amados, você veja que todo o começo da carta é direcionado a uma pessoa, ao anjo, ou ao mensageiro, que é a origem da palavra do grego. Mas quando se trata da promessa, se refere, o Espírito diz às igrejas, a promessa já é para todos. Então que nós possamos vencer, que no tempo vindouro que vai ocorrer também coisas semelhantes, só com proporção maiores, nós possamos desembanhar essa espada de 2 gumes, que nós não venhamos a nos render por cargos, nos render por status em alguma denominação, mas sempre desembanhar a espada de 2 gumes, que é a palavra do Senhor. Então, nesse período de elevação de Pérgamo, muitas pessoas se contaminaram com a doutrina de Balaão, se sentaram na mesa dos ídolos, como estão se sentando hoje, comendo de coisas sacrificadas aos ídolos, coisas que foram trazidas lá de fora,
de adoração aos deuses deles, e as pessoas se assentaram e se assentam e estão comendo dessas coisas, mas que nós possamos vencer pela palavra, porque já vimos que o vencer para Jesus não é o mesmo conceito de vencer de acordo com o mundo, mas que nós possamos estar com essa espada desembainhada e não seguir ou ser conivente com as doutrinas dos nicolatas, que quer dominar sobre o povo. Olha, irmão, separa dele porque ele é herege. Eu sou sua autoridade espiritual, seu pai espiritual. Então, que Deus possa nos guardar dessas coisas, que possamos vencer em nome do Senhor Jesus, e até a próxima carta, irmão.